Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Aí eu te pergunto, o que é casa do Senhor? Aonde fica isso? Né? E você me responde, está aqui o endereço lá da minha igreja, vai lá, você vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que sim, mas eu lamento te informar de que ali não é a casa do Senhor. Eu sei, ali é só o templo, né? É só o templo. Não, não é o templo. Eu sei que existe uma confusão muito grande entre os elementos da fé judaica que Deus deixou para um outro momento, onde o povo não conhecia o Salvador, não tinha o Messias ainda, né? Então Deus deixou uma série de regras e uma série de leis que não são as mesmas que a gente segue agora que nós já temos o nosso guia, o nosso Salvador. E essas séries de elementos que a gente mescla acabam confundindo a nossa fé. Então a gente começa a pensar que aquele galpão onde a gente se reúne, aquele prédio, sei lá, aquela garagem onde a gente se reúne, a gente fala que aquilo ali é um templo. Mas não é, eu vou explicar para você o que é um templo. Você costuma também falar que ali, aquele púlpito onde o pastor prega, onde a bandinha toca, aquilo ali é um altar. Não, aquilo não é um altar. Nós vamos entender o que é um altar. O altar tem as suas medidas, tem todo um ritual, né? E ele não tem propósito nenhum de pregar a palavra ou de tocar música. Nós vamos entender isso aí com bastante calma. Então, afinal de contas, onde é que Deus habita? Se Deus não habita no templo, onde é que Ele habita? Eu já sei. Ele habita no meio dos louvores. Eu sei que se você é evangélico há mais tempo, você repete essa expressão, mas os linguistas, os estudiosos já confirmaram que essa expressão aí do Salmo 22 e do Salmo 99 não está correta. A tradução correta seria Deus está entronizado no meio dos louvores. Deus não habita, esse verbo habitar está traduzido de forma incorreta e já tem algumas décadas que a gente já sabe disso e que vários linguistas refutaram, mas a gente costuma repetir isso, não tem problema nenhum, mas é fato de que Deus não habita, não mora nos louvores. Mas se Deus não habita nos louvores e Deus também não habita no templo, lá na minha igreja, então onde é que Deus mora? Fala aí pra gente ir lá tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, sei como é que é. Vai lá pedir bênção, pedir prosperidade. Isso sim, eu não conheço. Então é fundamental que a gente entenda a diferença entre um templo, da sinagoga, alguns confundem ainda com tabernáculo, com sinédrio. Que merda é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Que essa confusão toda está rolando e muitas coisas que aconteciam lá no sinédrio estão acontecendo dentro das igrejas atuais sem saber exatamente o que é. Então vou explicar, vou começar pelo sinédrio, que eu não entendo muito bem por que essa turma confunde sinédrio com o templo. O sinédrio é uma espécie de um fórum. Lógico que isso não tem no Antigo Testamento, não tem nenhuma instrução de Deus quanto a isso, mas quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que os judeus fizeram uma organização que era chamado de sinédrio. Era ali onde rolava algumas discussões jurídicas e ali eram debatidas algumas leis e algumas pessoas, inclusive Jesus, era condenada, né? Ali era aplicada alguma pena. Lógico que esse sinédrio ele estava sob um domínio romano, né? Existia ali uma espécie de um conluio entre o Estado e os judeus que participavam daquilo ali. Era um local mais, vamos falar, de leis, era um fórum, mais ou menos isso. Não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com sinagoga e não tem nada a ver com tabernáculo, enfim. Era uma suprema corte, nada mais do que isso, uma suprema corte judaica, que era limitada pelo poder absoluto de Roma. Muito bem, mas vamos começar tudo pela ordem cronológica.
né? O povo lá de Adão e Eva, até o povo de Moisés, até Moisés, não tinha uma instrução de como que deveria se adorar a Deus. Não existia ali um ritual definido, não existia ali, aqui é a igreja, aqui é um tabernáculo, não tinha isso. Era algo mais espontâneo, eu não sei dizer muito bem, até mesmo porque eu acredito que a humanidade era muito rudimentar nessa época, e não era um ser muito social, se é que você me entende. O ser humano ainda não estava inteiramente civilizado. Mas depois de Moisés, aconteceu o seguinte: Moisés levou o povo para fora ali do Egito, abriu o Mar Vermelho, a galera passou e eles ficaram ali por 40 anos no deserto. E nesse período foi interessante porque no deserto você tem que fazer tendas, barracas. E o povo levava as barracas e andava, na hora de dormir, armava ali as tendas. Enfim, então Deus chegou para Moisés e para os sacerdotes e falou o seguinte: olha, faz para mim também uma tenda. E essa tenda vai simbolizar que eu estou no meio dessa caravana, dessa galera aqui. Enfim, e assim fizeram, né? Então eles levantaram algumas colunas, fizeram ali o que a gente chama de tabernáculo. E o tabernáculo era o seguinte: tinha ali um pátio, né, que era feito com muros. Os muros eram feitos de pano mesmo, eles estendiam umas cortinas, uns panos brancos e cercavam ali o pátio. E o pessoal podia assistir tudo que estava no pátio, desde que subisse ali uma colinazinha ali e tal, né, e o pessoal assistia ali. E dentro do pátio tinha 3 elementos. Um era a tenda, que era a sinagoga, a tenda mesmo, a tenda grande, construída em cima de colunas, toda fechada, ali não dava para ver o que rolava ali dentro. E dentro desse mesmo pátio ainda tinha mais 2 elementos, tinha uma pia, um lavatório e tinha um altar. Igual o altar lá da minha igreja? Não, não, não. Altar é isso aqui, galera, ó, dá uma conferida. Isso aqui é um altar. Repara que não tem nenhuma banda de worship tocando aí em cima. Repare que não tem nenhum pregador falando da palavra e aleluia, não tem nada disso. O que rolava no altar? O holocausto, o sacrifício. Era o sangue e depois se queimava um bicho ali dentro. Não tem nada a ver com esse púlpito que você tem lá na sua igreja. Então, se alguém um dia falar assim, vem aqui, sobe aqui no altar, eu sugiro que você não suba, porque o que vai rolar não é tão interessante assim. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte: altar é isso. Eu sei que quando a gente coloca outros significados para o altar, a gente acaba não entendendo a raiz e o porquê de um altar. Mas o altar tinha as medidas e todas as suas especificações estritamente detalhadas por Deus. Então tinha que ser daquela forma ali. Enfim, e dentro dessa tenda, né, tinha ali 2 ambientes. O primeiro ambiente só podia entrar os sacerdotes, né? E aí dentro desse ambiente tinha uma cortina, que é chamado de véu, e dentro desse véu levava para o segundo ambiente, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, enfim. Esse lugar era só o sumo sacerdote que podia entrar, e ele entrava lá uma vez por ano para poder fazer a representação do povo, né? Levava ali a gratidão do povo e levava também as petições do povo. Enfim, e o interessante desse tabernáculo é que ele não era a casa de Deus, né? Eles desmontavam tudo e saíam vagando. Na próxima festa religiosa, montava-se tudo de novo, fazia-se ali as cerimônias e você já conhece, e desmontava. E assim foi até que o povo chegou ali na Terra Prometida. Lá na Terra Prometida eles montaram novamente esse tabernáculo na cidade de Siló, se eu não me engano, foi Siló que era a capital dessa nova terra prometida, e ali ele ficou, né? Colocaram lá a Arca da Aliança lá dentro, e assim foi, tinha o véu, só o sumo sacerdote que podia entrar lá, e assim foi, até que veio um camarada chamado Davi.
E Davi veio com uma ideia muito louca, cara. Ele falou, olha, eu moro numa casa toda bacana, feito de ébano, ou de mogno, de cedro, de quê? Enfim, eu moro numa casa toda bacana e Deus está morando naquele lugar fodido ali, numa tenda. Que coisa horrorosa, que coisa deplorável. E eu morando chique. Como que pode? Vamos fazer o seguinte, ele falou para Natan. Natan, nós vamos construir um templo fodão, um templo bacana, e ali vai ser a casa de Deus. E Natan falou, que ideia bacana, mano, show de bola. Só que Natan, quando chegou de noite, ele foi rezar lá, foi, papai do céu, papapá. E Deus virou para ele e falou assim, Natan, que ideia de jirico essa do Davi. Pelo amor de Deus, fala para Davi para não construir raio de templo nenhum. Você vai ler lá em 1 Crônicas 17, ou então em 2 Samuel capítulo 7. Não, tira essa ideia ruim da cabeça, porque eu não habito em templos. Aquela tenda ali não é minha casa, eu ando de tenda em tenda, eu ando de casa em casa. Isso, eu não sou um Deus como Deus, qualquer outro Deus aí, eu não habito em templo. Então tira essa ideia ridícula da cabeça que isso aí não presta, não. Só que Davi, eu quero fazer o templo, eu quero fazer o templo. Então faz esse raio desse templo, faz esse raio desse templo. Vai ser o seguinte, tem essas medidas, aí Deus deu lá as medidas e falou, é assim que você vai me adorar, então que seja, paciência. E fez lá o templo, mas era um templo bacana, e tinha ouro, e tinha tal, era uma construção que você poderia ter visto naquela época. Mas passou mais algumas eras, algumas gerações se passaram, veio o Império da Babilônia e pum, derruba aquele templo todo, invade, expulsa judeu para tudo quanto é canto, o judeu perdeu a tradição dele, e os judeus não, os israelitas, né, perderam até a língua deles, alguns conseguiram preservar, mas até a língua virou aramaico por causa daquele império. Enfim, mas os judeus da tribo de Judá conseguiram se manter ali, né? As outras 10 tribos escafederam. A tribo de Judá com Benjamim, que ficaram lá no sul, conseguiram persistir mais um pouquinho e mantiveram a tradição, mesmo com o templo sendo derrubado. Aí presta atenção que agora tem um detalhe muito interessante. Especula-se que é ali que começou as sinagogas. O que é a sinagoga? Nós não temos mais o templo, porque o templo não é qualquer lugar, não. Ah, mas minha igreja é o templo. Não, o templo era aquele, não tinha outro. Não tinha outro. Ah, mas eu quero fazer um templo aqui na minha igreja. Não. O templo de Jeová era aquele ali que que Salomão, né, construiu. Não tem outro. Só que como eles não tinham mais esse templo, eles não sabiam onde estava a arca, não tinha mais os rituais, os elementos, especula-se que é ali que começou a fazer sinagogas, que é como se fossem igrejinhas de hoje. Faz uma igrejinha e ali eles faziam alguns estudos, alguns rituais religiosos, enfim. O que acontece é que eles ficaram reunindo de alguma forma que eu acredito que seja dentro dessas sinagogas. Não era o templo, mas era a forma que eles tinham de quebrar o galho, de conseguir fazer seus rituais e suas celebrações sem ter o templo e sem ter a cidade de Jerusalém também disponível. Mas 70 anos depois, o rei da Pérsia resolve permitir com que eles voltem lá em Jerusalém e reconstruam a cidade e reconstruam o templo. Tá? Mas, por algum motivo, o lance das sinagogas continuou. Eu não sei, a gente não sabe exatamente se a origem das sinagogas foi essa. Mas a sinagoga é diferente do templo. A sinagoga era um local que ficava aberto diariamente. O templo não. O templo a gente ia lá nos dias das festas, sei lá, uma Páscoa, a recitação do Talmud, a recitação... Era uma coisa esporádica que se frequentava o templo. A sinagoga era uma coisa diária, estava ali aberta, tinha ensinos, tinha uma escola ali, né? Era uma coisa um pouco menos ritualística. As mulheres tinham acesso a essa sinagoga, não era uma coisa tão restrita igual era no templo. Enfim, eu sei que quando Jesus vem, né, já existia o templo, inclusive o templo tinha sido reformado pelo Herodes, o templo estava suntuoso, estava magnânimo, magnífico, inoxidável.
Mas você percebe que apesar de Jesus ter tentado purificar o templo, ele deu umas doidas lá com a galera que estava vendendo, com a galera que estava roubando, com os oportunistas. Ele deu a doida. Apesar disso, você vê que ele não se impressionava com a magnitude daquele templo. Pelo contrário, ele falava assim, olha, vai ter um dia que não vai ter pedra sobre pedra do que está aí, né? O que prova mais uma vez que exatamente ali não era a casa de Deus. Ali podia ter uma representação da presença de Deus ou de qualquer coisa, mas a gente percebia que com Jesus isso estava sendo desfragmentado. E o interessante é que quando Jesus vem, você percebe que tinha o templo, tinha as sinagogas, né? Jesus ia nas sinagogas lá falar dos pensamentos, da filosofia dele, e você percebe que também havia o sinédrio. Inclusive o sinédrio era o local onde faziam-se as condenações, onde inclusive Jesus teve a sua culpa, vamos dizer assim, decretada, né? E vários outros discípulos e apóstolos também tinham que tomar muito cuidado com o sinédrio, porque era ali que as penas e as execuções eram inferidas, né? Enfim, para terminar essa conversa, você percebe que assim que Jesus é crucificado e ele fecha os seus olhos, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que significa isso? O véu era aquele lugar que eu te falei, ele separava o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. E a partir daí, esse véu foi rasgado, o que simbolizava que o Espírito de Deus, o Consolador agora, estava presente em todos aqueles corações que se abrirem para ele. Você não tem mais que ficar sob um ritual, porque o sacrifício definitivo nesse momento já foi consumado. É o que Jesus fala, as últimas palavras dele, ele olha e fala, está consumado. Significa está pago, consumado, consumo, né? Está pago. Então você não deve mais nada, né? Cabe a você se arrepender, reconhecer o filho da puta que você é, o filho da puta que nós somos. Cabe a gente reconhecer as nossas mazelas e buscar, né, o nosso arrependimento. A gente vai sofrer sim as consequências das nossas avacalhações, porém, né, o preço eterno já está pago. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido que Deus não tem um endereço fixo, ele não tem CEP, não tem número, não tem bairro, mas ele habita de forma plena no coração de todo aquele que se arrepende e que reconhece os seus erros e que tenta, a partir de aí, como gratidão, né, fazer todo o bem para essa terra. Não é aquele que faz o bem querendo alguma coisa. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar uma oferta para tentar ganhar alguma coisa. Não, isso não significa, isso não é um fruto de arrependimento. Deus não está ali. Deus mora naquele coração daquela pessoa que dá, né? E a pessoa que recebeu muitas vezes nem sabe quem é, de onde veio aquilo, ela simplesmente recebe aquela bênção, aquela ajuda. Enfim, eu espero que você compreenda isso na essência e que o templo, o altar, isso foi um momento triste da humanidade, mas que foi superado pelo Mestre Jesus Cristo. Até a próxima, meu brother!